E aí galera, tudo beleza? Você está assistindo agora o programa Papo Rap, um produto independente na web que trata de temas especiais da cidade do Recife. E como estamos estreando um espaço super bacana, tínhamos que tratar de um assunto à altura, não é mesmo, Nath? É claro que é, né, Alex? Então, para esse primeiro programa, a gente trouxe o biólogo Leonardo Melo, do projeto Parque Capibaribe. Então, seguimos com o nosso parceiro Tiago sobre o projeto. Então, estamos com Leonardo Melo, biólogo do projeto Parque Capibaribe. Leonardo, vamos logo para o que interessa. Depois de 1 ano e meio de início de trabalho, por que as intervenções do projeto Parque Capibaribe ainda não foram deliberadas? Bom, essa questão, na verdade, diz respeito à administração pública municipal. A implantação do projeto do parque não é uma atribuição, não é, da equipe que está produzindo, que está construindo esse projeto. Na verdade, nós representamos a academia, a universidade, né? Então nós fomos contratados, por assim dizer, pela prefeitura, e a nossa função, nesse momento, é continuar trabalhando na construção do projeto para a implementação do Parque Capibaribe. Um projeto urbanístico, uma proposta urbanística inovadora, tá, na cidade, e essa é a nossa função. Nós estamos, na verdade, iniciando o 2º ano de trabalho, de produção desse projeto, uma 2ª etapa, e o primeiro produto já foi entregue, tá, que são os planos. Tá. Agora, a implantação, realmente, nós, enquanto academia, enquanto grupo que está discutindo e elaborando essa proposta, eu não tenho como te responder. Visto que o projeto tem ações que podem durar até 2037, que é o ano que Recife completa 500 anos, você sabe informar se o cronograma oficial já foi liberado? Olha, esse é um projeto de transformação da cidade. Tá? E a ideia é que em 2037 ele seja findado, ele tenha a sua implantação concluída. Tá? Mas eu poderia te dizer, olha, nós já iniciamos, o projeto ele já iniciou desde o momento em que houve a celebração do contrato, a assinatura do contrato entre as partes, e que um grupo de mais de 40 pesquisadores sentaram, né, e continuam trabalhando na elaboração desse projeto. Existem várias prototipagens, vários modelos experimentais que já foram desenvolvidos e implantados. E a ideia é que, então, é um projeto de médio e longo prazo, então, somente em 2037, em comemoração aos 500 anos da cidade, a cidade receba, então, um equipamento revolucionário, transformador da cidade, em que o aspecto urbanístico esteja plenamente ocupado em acolher a população. O projeto ele tem em linhas gerais, ele tem essa potencialidade, essa possibilidade. Léo, me conta o seguinte, já existe algum projeto para esse parque? Investimento? Olha, existe uma alocação de recurso já disponível para um primeiro trecho desse grande projeto, que fica ali na altura da Ponte do Shoa. Ali atrás existe uma área que até muito recentemente estava sendo utilizada, né, enfim, para um estacionamento de um empreendimento particular, privado, e a prefeitura, né, resgatou essa área. Existe uma dotação orçamentária, um recurso já destinado para a utilização, que é ali que vai ser o primeiro trecho, como eu disse para você, o primeiro trecho, que é o do Baobá, um exemplar
único, não exclusivo, mas único em exuberância, em paisagística, que a cidade desconhece, que a população não tem conhecimento, mas que naquele trecho onde existe esse baobá vai estar sendo implementado o primeiro trecho do Parque Capibaribe. A gente sabe que o Parque Capibaribe é um projeto que visa integrar o rio Capibaribe e a cidade de Recife. Você poderia apontar para a gente quais são os benefícios que essa integração vai trazer para a população? Olha, eu não diria integrar, tá? Eu diria reintegrar. Na verdade, das muitas facetas que esse projeto, que esse parque possui, das muitas possibilidades que esse parque possui, uma delas é de resgate da identidade do pernambucano, do recifense. Não é? Historicamente, nós fomos voltados para o Rio, né, durante muito tempo. Eu, enquanto biólogo, fiz todo um trabalho com uma equipe, fizemos todo um trabalho de levantamento de fauna, saber o que era essa diversidade faunística do rio, o que tinha de bicho nesse rio, né, na contramão de tudo que se diz, é um rio fétido, é um rio que está morto, enfim. Nós passamos 3 meses percorrendo de barquinho, né, saindo aqui da Ponte Maurício de Nassau e indo até a Foz, lá em Camaragibe, na verdade, ali na Várzea. E durante todo o tempo a gente se encantava a gente constatava que se tratava assim de um rio vivo. Em termos faunístico, biologicamente falando, ecologicamente falando. Mas o rio ele não tinha somente isso, essa possibilidade de reutilizar o rio pelas suas margens, né, e nós trabalhamos exatamente nisso, né, resgatar essa margem do rio e devolver para a população. Nós identificamos diversos aspectos da cultura e da história da cidade. Então, o projeto ele tem essa possibilidade, essa potencialidade de devolver para a população, possibilitar esse reencontro, de devolver o sentimento de pertencimento. Tá? Como eu disse para vocês, como é senso comum, a ideia das pessoas, da maioria das pessoas, é que a gente tem um rio absolutamente desprezível, porque está sujo, porque não tem vida. E a gente está conseguindo mostrar que é diferente. Essa é uma das grandes coisas. A gente vai reconectar a cidade e a população a esse convívio com um rio absolutamente vivo. O projeto prevê o aumento de área verde pública por quanto metro quadrado? Então, os estudos que nós realizamos, a gente identificou que existe 1,2 metros quadrados por habitante. Isso é um número baixíssimo se comparado com o que a gente encontra fora do Brasil. Não é? E como não usar esses exemplos exitosos fora do Brasil como referência? A ideia é que até 2037 esse número ele salte de 1,2 para 20 metros quadrados de área verde para cada habitante. A gente sabe que no Rio de Janeiro tem um transporte que leva os moradores de Niterói à capital do Rio. E isso desafogou muito o trânsito na ponte Rio-Niterói. O projeto Parque Capibaribe também pensa nessa questão do trânsito da cidade do Recife? O projeto ele pensa em urbanidade, em urbanização. Tá? E certamente, o conjunto de equipamentos que estão sendo propostos para o parque, não é? E para a cidade, prevê exatamente isso, que a gente possa fazer uso de diferentes outros modais que não poluem, ou seja, menos poluentes, tá? E que essas conexões a grandes distâncias sejam, por exemplo, estabelecidas ou implantadas com ciclovias, com ciclofaixas. Tá? Então, isso certamente será um ganho fantástico para a população, para a cidade. Leonardo, a gente vai fazer agora algumas perguntas para você, que você vai escolher a ordem delas, certo? A gente tem aqui a pergunta número 1. Temos também a pergunta número 2 e a pergunta número 3. Qual das 3 você quer responder primeiro? Pode ser a pergunta número 1. Número 1, tá certo. Por que o transporte público é uma prioridade no plano de gestão das águas?
Olha, por que o transporte público... bom, a gente está aqui discutindo o Capibaribe, essa malha fluvial. Não é? Quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar na utilização de equipamentos que sejam menos poluentes. Tá? O rio Capibaribe, ele é visto como um organismo potencial para que a gente possa utilizar a malha fluvial para transporte, para deslocamento da população. Eu acho que essa é uma alternativa atual, moderna, como eu falei, no mundo todo essa alternativa tem sido atentada e observada e utilizada. E como não, nós recifenses, nós pernambucanos, que temos esse rio cortando a cidade, são 30 quilômetros, como não poder utilizar e pensar nessa possibilidade, nessa via, não é? Fato, não é? Ela está aqui presente, está no nosso dia a dia durante muito tempo, como eu coloquei para vocês. O rio ele fez parte e ele faz parte da nossa cultura, da nossa identidade, não é? E agora a gente tem essa possibilidade de utilizar essa malha fluvial para deslocamento, para transporte, não é? Nós, enquanto parque, temos uma outra proposta que é esse resgate de identidade, mas a malha fluvial ela precisa ser utilizada exatamente para que a gente tenha uma condição de deslocamento diferenciada, menos impactante, tá? E que venha a facilitar ou acabar, ou pelo menos dirimir parte desses problemas de transporte que a gente vem enfrentando aqui na nossa cidade, dados ao desenvolvimento, ao crescimento da cidade. Obrigada, Leonardo, pela sua participação no programa Papo Reto. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu que agradeço. No need to ask my name.